Em 1915, o Dr. Harris, nos Estados Unidos, registra oficialmente o primeiro caso de infarto. Desde então, os números não param de crescer no mundo e especialmente no Brasil. Hoje, as doenças cardíacas são o inimigo mais mortal dos brasileiros. Somente entre 2007 e 2017 foram cerca de 3.385.000 mortes por doenças cardiovasculares. E apesar do aumento de procedimentos e medicamentos, não há sinais de melhoras, muito pelo contrário. Mas se infelizmente esse mal já atingiu você ou a vida de alguém que ama, sabe o quão devastador isso pode ser, especialmente quando você ouve do seu médico de confiança que não há nada diferente que possa ser feito. Mas eu deixo uma pergunta para você. Será que não há nada mesmo que possa ser feito? Não há um caminho melhor? E se pessoas estivessem morrendo por não terem acesso a outras alternativas? Se essas são perguntas que você já se fez em algum momento, saiba que as respostas que serão dadas aqui podem chocá-lo. Estou falando de mitos contados há anos e que, ao invés de salvar, podem estar matando silenciosamente o seu coração. E também de alternativas naturais, pouco faladas ou até mesmo abafadas, que são usadas hoje ao redor do mundo para combater e prevenir complicações cardíacas. Alternativas que já foram comprovadas pela ciência e que tiraram milhares de homens e mulheres da rota do infarto e AVC. E os detalhes de tudo isso você vai começar a saber a partir de agora. Meu nome é Pedro Casador. Sou cardiologista com mais de 37 anos de experiência na área. Sou também formado em nutrologia e pós-graduado e com mestrado em psicanálise. E dia após dia da minha longa carreira, eu presencio a mesma coisa no meu consultório. Homens e mulheres com medo de que seus exames desregulados, a pressão alta ou suas artérias entupidas possam levar a um ataque do coração ou a um AVC fulminante. Neste momento, você sabe qual é a minha primeira reação? Não é cortar o sal, pedir para evitar comida gorda, uma receita de um novo remédio, ou aquele olhar julgador ao ver os exames. Eu proponho uma saída alternativa a tudo que eles já tentaram antes, um novo caminho. Afinal, se você está aqui, é provável que já tenha tentado de tudo para reduzir o seu colesterol, triglicerídeo, diminuir pressão alta e limpar suas artérias. Ou talvez queira se prevenir de problemas cardíacos futuros, ou até tirar a dependência e diminuir o número de remédios. Qualquer que seja a sua realidade, idade, histórico familiar ou condição de saúde, há sim um caminho diferente que você pode seguir a partir de hoje. Aqui eu vou te mostrar como fazer isso. Afinal, minha missão como médico neste workshop é mostrar a verdade, expor as mentiras e buscar uma maneira natural de combater as doenças cardíacas. Eu mergulhei em estudos, viajei pelo mundo, conversei com médicos, pesquisadores renomados na área de cardiologia. Eu estudei opções de terapias pouco conhecidas no Brasil e depois de tanto estudo, eu cheguei a uma conclusão que pode chocar você. 90% das doenças cardíacas poderiam ter sido prevenidas, tratadas ou revertidas. Vou repetir. 90% das doenças cardiovasculares poderiam ser evitadas. Sei que é forte o que eu estou falando, mas em breve vou te provar com um dado científico de que isso é possível. E vou ir além. Eu vou te mostrar como você pode ter acesso às mais promissoras terapias naturais para ter a chance de combater e talvez até reverter seus problemas cardíacos. Alternativas que, infelizmente, vêm sendo silenciadas por muita gente. Estou falando de opções para você. Regularizar exame de colesterol, triglicerídeos, glicemia e tantos outros. Baixar a sua pressão, limpar as suas veias e artérias e voltar a ter um coração batendo de maneira forte e ritmada. E não estou falando necessariamente de remédio, de cirurgia ou coisa desse tipo. Pelo contrário, quero te apresentar uma maneira que você possa fugir das cirurgias e até mesmo reduzir ou retirar os remédios em alguns casos. Estou aqui para ajudar a desvendar os mistérios do seu coração e dar a você, enfim, uma esperança real. Digamos que você tenha uma goteira bem no meio da sua sala. Você vai lá, coloca um balde embaixo da goteira, resolveu o problema. Depois de algumas horas, ele enche e você troca o balde. Em seguida, aparece outro vazamento no meio da cozinha e você vai e coloca mais um balde, que precisa trocar toda vez que ele enche. E assim você continua por dias e mais dias, até que mais e mais goteiras surgem e você precisa comprar mais e mais baldes. Você concorda comigo que isso não faz o menor sentido? Pois sabe que é exatamente assim que alguns dos acompanhamentos para doenças cardíacas são feitos hoje.
O que eu quero dizer com isso? Eles simplesmente combatem os sintomas das doenças cardíacas e não a causa real do seu problema. Em outras palavras, preferem encher baldes ao invés de consertar os vazamentos. Isso porque uma parte da medicina tradicional não parece ter encontrado maneiras realmente eficazes para atacar de fato a origem dos problemas cardíacos. Não quer dizer que não evoluímos ao longo do tempo, não é isso. Mas eu acredito que alguns dos métodos principais deixam muito a desejar. Veja o exemplo dos remédios. Ano após ano, os medicamentos para doenças cardíacas estão entre os mais vendidos em nosso país, virando os queridinhos da indústria farmacêutica. Eles chegam com uma promessa clara: diminuir o número de mortes e tratar diretamente aqueles que são os vilões do infarto e do AVC. Mas se essa promessa realmente fosse verdade, a cada ano, a cada novo remédio na rua, os números de mortes cardiovasculares deveriam estar diminuindo, certo? Mas não é a realidade que observamos ao ver os números. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, no ano de 2000, foram 260.603 mortes por doenças cardiovasculares. Em 2017, 358.882 mortes. Em apenas 8 meses de 21, já foram 268.460 mortes. E a perspectiva é que esses números continuem aumentando assustadoramente. Diante desses dados alarmantes, eu pergunto: não seria hora de abandonar as velhas crenças para investir em algo que realmente funcione para esse cenário? Algo que eu sempre falo: quando você está fazendo tudo certo, mas continua dando errado, está na hora de começar a fazer errado. É por isso que eu não me conformo em apenas identificar sintomas e prescrever medicamentos. Como se uma droga ou um procedimento cirúrgico sozinho, como se um único soldado desse conta de vencer uma batalha. Meu caro, não existe isso de pílula milagrosa. Nada é capaz de aniquilar as doenças cardíacas sozinhas. E se você está aqui pensando que acharia uma solução mágica para os seus problemas de coração, lamento decepcionar. O combate precisa ser multifatorial, atacar várias causas. E é essa forma de combater a doença que mostraremos aqui. Há alimentos, terapias, suplementos, óleos que poderiam regularizar exames de colesterol, triglicerídeos, glicose e muitos outros, baixar a sua pressão arterial, limpar suas veias e artérias e fazer o coração bater de maneira forte e no ritmo. E que, se usados de maneira correta, podem sim prevenir, combater e até reverter 90% dos problemas que mais ameaçam o seu coração. E eu sei que isso pode funcionar para você, não só pela minha experiência profissional de mais de 37 anos, mas por já ter atendido milhares de pessoas, mas porque, mesmo sendo eu cardiologista, já estive do outro lado. Eu mesmo fui um hipertenso que buscava nos remédios a solução mágica dos meus problemas. Veja, eu nem sempre fui esse médico que você está vendo aqui. Logo depois que eu saí da faculdade, eu acreditava tão somente nos ensinamentos que eu adquiri durante a minha vida acadêmica, que o colesterol era um vilão, o sal aumentava a pressão arterial, carnes e gorduras eram inimigas do coração. Mas hoje eu tenho 59 anos e me considero um cardiologista diferente. Está no meu Instagram, cardiologista diferente. Vivo no Espírito Santo, sou pai de 2 filhos, sou formado pela Universidade Federal do Espírito Santo e já exerço a medicina há mais de 37 anos. E logo no começo da faculdade eu resolvi me especializar na área de cardiologia, entender como é esse nosso motor do corpo funciona. Sempre me fascinou, sempre me encantou. Depois de 4 décadas de estrada, eu posso dizer que já convivi com milhares de homens e mulheres com diferentes condições de saúde, especialmente porque tomei um rumo diferente na minha carreira. Ao contrário de alguns colegas meus que almejavam trabalhar em hospitais de grande capital, com um grande fluxo de pacientes, eu decidi seguir minha carreira no interior do Espírito Santo, numa cidadezinha do interior. Algo que muito me orgulho e que me ensinou muito do que sei hoje, pois eu consegui ter uma convivência mais profunda, direta, próxima com aquelas pessoas que buscavam a minha ajuda e perceber quais eram os seus problemas e suas principais dores, mas especialmente separar o joio do trigo e ver o que funciona na prática. Eu recebi no meu consultório pessoas que chegavam totalmente debilitadas, colesterol alto, triglicerídeo alto, glicose alta, pressão alta, veias e artérias entupidas, arritmias e tantas outras complicações. Mas com o passar dos anos, comecei a perceber que muitas delas, após seguir a cartilha, não apresentavam uma remissão completa das suas doenças. Foi aí que ocorreu o meu primeiro estalo. Eu comecei a perceber que apenas medicamentos e cirurgias não davam conta de salvar ou melhorar a saúde das pessoas. Claro que elas são importantes em casos mais graves e para controlar sintomas, mas não para, de fato, solucionar o problema e a origem da doença. Eu também senti isso na minha própria pele.
Eu mesmo já fui um usuário de medicamentos. Com 45 anos eu tinha sobrepeso, hipertensão arterial e na minha rotina diária eu tomava religiosamente 2 remédios para pressão. Isso me fazia sentir impotente como médico. Afinal, como eu iria ajudar outras pessoas se nem mesmo eu conseguia de fato manter a minha própria pressão sob controle? Essa foi a gota d'água para mim. A partir daí, comecei a estudar a alimentação, a suplementação, fitoterápicos, óleos essenciais, terapias alternativas. Inclusive, fiz pós-graduação e mestrado em psicanálise, pois percebi que grande parte dos problemas cardíacos também está associado com ansiedade, depressão, pensamentos negativos. São terapias alternativas, mas cujos benefícios no combate até na reversão de doença cardíaca têm larga comprovação científica. Dessa maneira, eu mudei radicalmente a conduta comigo mesmo e com os meus pacientes. Eu passei de alguém com sobrepeso que tomava remédios para alguém com mais energia, 25 quilos a menos e sem necessidade de medicamentos. Essa mudança também foi radical nas outras milhares de pessoas que eu ajudei. Até hoje eu me surpreendo com depoimentos no meu consultório e nas minhas redes sociais de pessoas que mudaram completamente suas vidas. Era hipertensa, tomava alta doses de remédio, né? E de 1 ano e 8 meses para cá que eu fui acordar, né, para a vida, né? Com a orientação do Dr. Pedro. Hoje não tomo mais remédio de pressão em altas quantidades, abaixou, assim, significativamente foi uma maravilha, né? Tá baixa, tá ótima a minha pressão. Não tomo remédio de diabetes mais, graças a Deus, porque eu tomava 2 comprimidos de metformina de 850 gramas 2 vezes ao dia. Sou paciente do Dr. Pedro Olívio Casador. E falar dele é muito fácil, né? Eu cheguei lá com meus índices todos alterados e ele com muita paciência, inteligência, calma, sabedoria. E ele me colocou nos eixos e me provou, através de assuntos, de conversas, que com a alimentação a gente consegue resolver todos os nossos problemas. E hoje eu estou saudável, estou bem. Quando eu converso com meus amigos, eu falo, vocês têm médico? Eu não, tenho o Dr. Pedro Olívio Casador, que é diferente. Agradeço muito e estou muito feliz com o senhor. Valeu! Se eu mesmo olhasse alguns desses resultados anos atrás, diria que eram impossíveis, mas é a mais pura realidade. E ao ver mais e mais casos impressionantes como esse do dia a dia, eu comecei a perceber algo. Grande parte do que eu estava aplicando era completamente diferente do que eu tinha aprendido na faculdade. Em alguns momentos era o contrário. Sim, você pode se surpreender com isso. Inclusive, você talvez não saiba, mas pode estar sendo vítima de alguns mitos que grande parte dos médicos e das próprias pessoas ainda acreditam. E talvez esses sejam alguns dos motivos por que você ainda não conseguiu combater ou até reverter os seus problemas de coração. Apenas para você ter ideia, separei aqui os 3 mitos do coração mais populares que ainda persistem no dia de hoje. Mito 1. O sal versus a pressão 12/8. A tão sonhada pressão 12/8. Para que você atinja, normalmente a primeira recomendação médica é eliminar ou tirar o sal da comida. Mas eu devo te alertar que ele não é um vilão, muito pelo contrário. O sal sempre foi visto como um dos principais causadores da sua pressão arterial, certo? Bom, mas na verdade, o sal é essencial para o nosso corpo, inclusive para as pessoas com complicações cardíacas. Existem estudos que apontam que uma baixa dieta em sódio pode reduzir a expectativa de vida em pessoas com insuficiência cardíaca. Além disso, se o sal realmente fosse um terrível vilão, como explicar a baixa mortalidade dos japoneses, sendo que eles são um dos povos que mais consomem sal no mundo? Pois é, mas esse é apenas o primeiro dos mitos. Mito 2. O colesterol é o vilão. Já respondo essa questão dizendo que o colesterol não é vilão, e muito menos a origem das doenças ateroscleróticas. Ele é apenas uma testemunha ocular que estava na cena do crime. Como é que é isso, Dr. Pedro? Eu explico. É que tanto o LDL quanto o HDL são lipoproteínas que movem o colesterol pela corrente sanguínea. E essa ação é vital para o bom funcionamento do organismo, porque o colesterol é indispensável para composição das camadas de cada célula do seu corpo, produção da bile, que regula a digestão, revestimento dos neurônios, produção dos hormônios sexuais, vitamina D, cortisol, tudo isso é fabricado a partir do colesterol.
Inclusive, baixar demasiadamente o colesterol pode prejudicar o seu corpo e até te matar. Não é exagero, já foi inclusive comprovado por um estudo realizado no Japão, publicado no Annals of Nutrition and Metabolism. Eles constataram que a mortalidade é mais alta entre pessoas com níveis baixos de colesterol do que a de pessoas com níveis altos de colesterol. O que você deve se preocupar é apenas com uma parte do LDL. Isso ocorre porque há 11 tipos de colesterol LDL no seu corpo e só 2 são nocivos. Esses 2 tipos específicos são partículas propensas à oxidação. Quando isso acontece, essas partículas se tornam pegajosas e podem parar em algum revestimento da artéria, interrompendo seu fluxo sanguíneo. Portanto, não é com o índice de LDL que você deve se preocupar, sim com a oxidação. Você já tinha ouvido algo assim em algum consultório? Aposto que não. Mas para mim, o terceiro mito é o pior de todos. Mito 3. As doenças cardíacas são irreversíveis. Eu sei, sempre fizeram você acreditar que após o diagnóstico de uma complicação cardíaca, você teria que viver de mão dada com ela para sempre, pro resto da vida, casamento sem divórcio. E o pior de tudo, será que se conformar em tomar remédios para o resto da vida, ou ainda ter que começar a comer como um passarinho, medir sua pressão constantemente e frequentar consultório pelo resto da vida? Você certamente ouviu essa mentira por aí. Mas por favor, não acredite nem um minuto nisso. Qualquer doença cardíaca pode ser amenizada, combatida, em alguns casos até mesmo revertida. Inclusive, podemos dizer que para a grande maioria dos casos. Afinal, estudos já comprovam que apenas 10% são causadas exclusivamente por fatores genéticos. E você pode se perguntar, e os outros 90%? Bom, é aqui que está o pulo do gato. Eles podem ser perfeitamente evitados. Em alguns casos, até mesmo revertidos. Não, você não ouviu errado. É possível sim prevenir, tratar e até reverter 90% dos problemas que mais ameaçam o seu coração. Já imaginou você tendo a chance de ver os seus índices de colesterol, triglicerídeo, glicose ficando em níveis saudáveis por toda a sua vida? Perceber que a sua pressão estabilizou no famoso 12/8 e que agora você pode viver tranquilamente sem medir a pressão a todo momento? Ter suas artérias e veias limpas para estar mais seguro de que não irá sofrer um ataque fulminante? Ou ainda, sentir mais energia e disposição ao ter um coração que recuperou sua força e potência para bombear sangue para todo o corpo? Isso pode sim ser possível. Basta você conhecer e consertar o que te levou a ter seus problemas de coração. E é exatamente por isso que estou aqui e criei o Workshop Coração Blindado. Eu quero que você tenha acesso a um verdadeiro protocolo que montei baseado nos meus mais de 37 anos de experiência. E o fato de já ter ajudado milhares de pessoas a saírem da rota do infarto do AVC. Quero mostrar para vocês quais são as alternativas com potencial para prevenir, tratar e até reverter 90% dos problemas que ameaçam o seu coração. E eu sei que você pode fazer isso. Esse protocolo é composto por 3 etapas simples e poderosas para que você tenha uma reparação completa no seu coração. Etapa 1. Você regulariza seus exames como triglicerídeo, colesterol, glicose e outros para evitar os ataques cardíacos. Etapa 2. Você limpa e relaxa suas veias e artérias para o sangue fluir naturalmente e para acabar com a pressão alta. Na etapa 3. Você fortalece o seu coração para ele voltar a bater de forma potente e ritmada como um reloginho. E ao longo do workshop Coração Blindado, eu vou te dar exatamente quais são as substâncias naturais que estão em cada etapa. Já posso adiantar que não é nenhuma substância, alimento, algo complicado ou difícil de achar. Muito pelo contrário. Eu acredito em uma medicina que deve ser acessível para todas as pessoas. Mas isso já é assunto para o nosso próximo vídeo. No segundo episódio do Workshop Coração Blindado, vamos entrar nas 2 primeiras etapas. Você, por exemplo, irá conhecer qual a alimentação certa para o seu coração e que pode regularizar completamente os seus exames em tempo recorde. Ou ainda, como é possível limpar as suas artérias e deixá-las mais elásticas com uma combinação de suplementos e vitaminas. E ainda conhecer mais histórias de pessoas que eram como você e que hoje têm um coração mais robusto e à prova de infarto. Então fique atento à sua caixa de e-mail e não perca o segundo vídeo do Workshop Coração Blindado. Enquanto espera o próximo vídeo, peço que você deixe seu comentário aqui nessa página no campo abaixo. Me conta qual o principal problema cardíaco que você gostaria de solucionar. Caso faça sentido, compartilhe esse vídeo com familiares e amigos. Muitos podem estar sofrendo e não sabem que existe uma solução para acabar com esse sofrimento. Um abraço e te vejo no próximo vídeo.